Uma pessoa pode não apresentar sinais de doença, mas a sua vida termina abruptamente, deixando médicos e entes queridos sem resposta à pergunta por quê. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, dor que é a morte súbita arrítmica ceifa cerca de 5 milhões de vidas em todo o mundo todos os anos. Na Europa e nos EUA, é responsável por até 20% das mortes de adultos por doenças cardiovasculares. Tradicionalmente, as principais causas têm sido doenças cardíacas ocultas, doença arterial coronariana, arritmia e cardiomiopatia. Mas nos últimos anos, a atenção dos investigadores tem sido cada vez mais atraída para um novo fator de risco: a exposição a micro e nanoplásticos. Para entender como os nanoplásticos podem desencadear processos que podem levar à morte súbita, vamos relembrar o que eles podem fazer. Como sabemos, a propriedade mais destrutiva do nanoplástico é a carga eletrostática em sua superfície, que permite que essas partículas interfiram na transmissão de impulsos elétricos entre as células e distorçam os sinais que coordenam o pulgaz, funcionamento dos órgãos e do corpo como um todo. E como esta mesma carga eletrostática também pode perturbar a função mitocondrial em todas as células, levando à deficiência de energia, à inflamação e, em última análise, à morte celular, SMN. O maior perigo surge nos órgãos que mais consomem energia, o cérebro e o coração, onde tais perturbações podem desencadear a síndrome da morte súbita. Nosso cérebro controla a respiração e a função cardíaca por meio de impulsos elétricos precisos, 2 e 3 da manhã, 2 e meia da manhã. Se o nanoplástico bloquear ou distorcer esses sinais, 2 e morra abação, o coração pode parar de bater ou a respiração pode parar e esse colapso não é repentino. Resulta de um acúmulo gradual de interrupções, ou seja, os sinais do centro cardiovascular do cérebro tornam-se cada vez mais distorcidos e instáveis, passo a passo, prejudicando a transmissão de impulsos elétricos dentro do músculo cardíaco. Embora isso inicialmente pareça arritmias, 2 e meia da manhã, 2 e 59 da manhã, o coração batendo muito rápido, muito devagar ou irregularmente. Estas disfunções pioram e eventualmente atingem um limiar crítico, altura em que o ritmo entra em colapso e o coração para. Para quem está por perto, pode parecer instantâneo, mas, na realidade, a falha vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Um processo semelhante afeta a respiração, os sinais do centro respiratório do cérebro, sob a influência da carga eletrostática dos nanoplásticos, tornam-se progressivamente mais erráticos. Depois que o limiar crítico é ultrapassado e os comandos do cérebro não conseguem mais ser transmitidos, a respiração para completamente. Em outras palavras, a morte súbita é o resultado final de uma desregulação gradual do coração e da respiração, um processo que progride silenciosamente até cruzar um ponto sem retorno. E enquanto realizamos as nossas rotinas diárias fazendo planos para o futuro, os nanoplásticos continuam a danificar o nosso corpo célula por célula, dia após dia. É assustador perceber quão severamente os nanoplásticos afetam o corpo humano. Ainda mais perturbador é o fato de não conseguirmos controlar a nossa exposição a eles. Os nanoplásticos entram constantemente no nosso corpo através do ar que respiramos, da água que bebemos e dos alimentos que comemos. Isso já se tornou nossa realidade cotidiana. Hoje, sabemos que os nanoplásticos podem perturbar os centros de controlo da respiração e dos batimentos cardíacos do nosso cérebro, causando arritmias, broncoespasmo e edema pulmonar, o que pode resultar em morte súbita. No entanto, o que é mais alarmante é o quão pouco ainda sabemos. A investigação sobre nanoplásticos apenas começou e estamos apenas a começar a compreender a verdadeira escala desta ameaça. Mas não se engane, tudo o que você ouviu até agora não é ficção científica. Estes são mecanismos biológicos reais desencadeados por nanoplásticos carregados eletrostaticamente. Eles atacam todos os sistemas do nosso corpo, contribuindo para doenças crônicas e até causando morte súbita. Mas o seu impacto vai além da geração atual. Estes nanoplásticos já estão a afetar as nossas crianças e até a nossa capacidade de trazer nova vida ao mundo.
Os micro e nanoplásticos destroem a saúde reprodutiva. As evidências científicas atuais indicam fortemente que a disfunção mitocondrial pode ser a causa raiz da infertilidade, tanto em homens como em mulheres, além de afetar negativamente a concepção, a gravidez e o desenvolvimento embrionário. Para os homens, a fertilidade depende da produção de um número suficiente de espermatozoides saudáveis que não apenas sobrevivam, mas também possuam motilidade adequada e a energia necessária para alcançar e fertilizar um óvulo. Essa energia vem das mitocôndrias, que fornecem o ATP necessário para o movimento dos espermatozoides. Quando a função mitocondrial, entretanto, é danificada ou se torna instável, a motilidade dos espermatozoides diminui e até mesmo a forma e a estrutura dos espermatozoides podem ser alteradas, reduzindo diretamente a capacidade de conceber. De 1973 a 2018, a contagem global de espermatozoides nos homens diminuiu mais de 60%. Talvez tenhamos aqui dois pontos importantes quando se trata de fertilidade, porque são definitivamente os aditivos e sal. Sabemos que durante algum tempo, esses aditivos podem ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino e que podem influenciar a fertilidade, mas também podem fazer parte das próprias partículas, porque as partículas, de muitas maneiras, podem. Em estudos conduzidos por cientistas chineses, microplástico foi encontrado em todas as amostras de sêmen. Seu impacto nas células espermáticas é rápido e destrutivo. Apenas 30 minutos após a exposição, a função mitocondrial é interrompida e os danos no DNA começam. Isso reduz a viabilidade do esperma e torna a concepção quase impossível. Estudos em animais demonstraram que micro e nanoplásticos podem se acumular nos testículos, causar deficiência de testosterona e prejudicar a espermatogênese. Micro e nanoplásticos perturbam a função erétil. A produção insuficiente de testosterona pode levar à infertilidade, redução da libido, disfunção erétil e, na adolescência, atraso no desenvolvimento sexual. A produção de testosterona requer grandes quantidades de energia na forma de ATP. Mesmo pequenas quantidades de nanoplásticos carregados eletrostaticamente que entram nas mitocôndrias podem perturbar a sua função e diminuir a produção de ATP. Isto, por sua vez, pode reduzir os níveis de testosterona em 60 a 70%. Essa queda prejudica o fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos, estruturas do pênis responsáveis pela ereção. Como resultado, isso leva à disfunção erétil e, finalmente, à impotência. Além disso, o nanoplástico carregado eletrostaticamente interfere na transmissão dos impulsos nervosos, via Lugort, o que significa que, mesmo em estado de excitação sexual, não ocorre ereção. Isto foi confirmado por uma pesquisa da Universidade Médica de Anhui, na China. Em animais com intoxicação microplástica crônica, a função erétil foi prejudicada após apenas um mês. Os resultados de um estudo nacional realizado no Japão mostraram que a função eréctil e a atividade sexual estão a diminuir entre a geração mais jovem. Cada terceiro homem no Japão, que é cerca de 14 milhões de pessoas, sofre de disfunção erétil. Além disso, os jovens japoneses, especialmente aqueles com idades entre os 20 e os 24 anos, apresentaram diminuição do desejo sexual, ereções fracas, dificuldade em atingir o orgasmo e baixos níveis de satisfação sexual. Na verdade, a prevalência de disfunção erétil na faixa etária de 20 a 24 anos foi de 26,6%, o que é quase igual aos 27,8% observados em homens com idades compreendidas entre os 50 e os 54 anos. Esta tendência alarmante não se limita apenas ao Japão. A investigação global confirma que os sintomas da disfunção erétil afetam até 75% dos homens em todo o mundo, mostrando que esta condição é generalizada e pode afetar homens de qualquer idade e em qualquer região. Em 1995, mais de 152 milhões de homens em todo o mundo sofriam de disfunção erétil.
Segundo estimativas dos cientistas, dentro de 30 anos, esse número duplicará aproximadamente. Então pense sobre isso. Se apenas um sinal falhar, um movimento não ocorrerá, um pensamento não se formará e uma emoção não surgirá. O mesmo é verdade até mesmo para o aspecto mais íntimo da vida humana. Tudo depende da coordenação precisa entre as conexões neurais e vasculares. E é esta ligação delicada que os nanoplásticos carregados perturbam. A disfunção erétil não é mais uma condição rara. Tornou-se uma realidade generalizada, com sintomas agora observados em 75% dos homens em todo o mundo. Imagine pular com um paraquedas que tem 75% de chance de não abrir. Você daria esse salto? É assim que a maioria dos homens se sente hoje. A situação da fertilidade feminina não é menos alarmante. Um estudo de 2025 revelou a presença de partículas microplásticas no fluido folicular dos ovários em 14 de 18 mulheres, com uma média de mais de 2.000 partículas por mililitro. Estes dados indicam que partículas micro e nanoplásticas podem atravessar a barreira do folículo sanguíneo. Depois de entrar nos ovários, as partículas micro e nanoplásticas afetam o óvulo e perturbam mecanismos essenciais para o retículo sanguíneo. A saúde do sistema reprodutor feminino. 11h39 da manhã, meio-dia e 1. Um dos mais críticos desses mecanismos é a função mitocondrial. Cada óvulo contém entre 100.000 e 600.000 mitocôndrias, e a energia que eles produzem é vital em todas as fases. Desde a formação e maturação dos óvulos até a fertilização. E o subsequente crescimento e desenvolvimento dos tecidos embrionários. A disfunção mitocondrial causada pela exposição a nanoplásticos pode prejudicar a maturação dos óvulos, reduzir a probabilidade de fertilização bem-sucedida e até mesmo levar à interrupção do desenvolvimento do embrião. O acúmulo de nanoplásticos nos órgãos reprodutivos pode ser uma das principais causas de infertilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje, cerca de 17,5% dos adultos, ou seja, cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo, enfrentam infertilidade. Dada a propagação global da poluição plástica, a professora de Medicina Ambiental e Saúde Reprodutiva, Dra. Shanna Swan, prevê que até 2045 a população mundial poderá tornar-se completamente infértil.